Acabei agora de assistir os Banshees de Inisherin. Meu Deus, eu não sei o que dizer, o que falar, né? Apenas se deixasse sentir, se atravessar. Eu fiquei pensando, dois amigos de longa data que vivem numa ilha nos anos 20, numa tremenda melancolia, solidão, num cenário bem bucólico da Irlanda. E aí todo dia às 14 horas, um deles passa na casa do mais velho para ir pro boteco, né? Para ir pro bar. E a vida se desenrola desse jeito, né? O lugar é lindo, paradisíaco, mas eu fiquei pensando no tédio, né? Ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada, né? Porque é estonteante, uma paisagem incrível, mas você tá ali diante uma monotonia, né? E aí, de repente, um dia um deles decide que a amizade acabou. Não há mais amigo, né? Não há mais amizade, porque o outro, né? Que é o personagem do Colin Farrell, é chato, né? Na opinião do mais velho, ele é um chato. E aí, de um dia pro outro, ele encerra a amizade e falando exatamente isso. Você é chato, né? Ontem eu fiquei ouvindo você 2 horas falando sobre o cocô do seu camelo. É mais ou menos isso. E aí ele, tomado por uma incredulidade, vai tentar resgatar isso, né? Resgatar essa amizade de tantos anos nesse cenário que não tem nada para se fazer. Então você vive uma dependência afetiva do outro, né? Porque se eu não tenho ninguém, o outro decide encerrar comigo, quem sou eu? Ele entra num desespero mesmo, né? Numa tentativa de buscar entender o porquê que isso aconteceu. E se de repente não há uma maneira de retomar, olha, vamos esquecer tudo isso, vamos pro bar amanhã e a gente não tem muita coisa que fazer, né? Vamos aturar um ao outro. E é muito interessante porque a desculpa do outro é que ele decide terminar porque, além dele achar o outro chato, é porque ele se dá conta que de repente o tempo tá passando muito rápido, ele não sabe quanto tempo mais tem de vida, e aí ele quer fazer música, né? Então ele até fala, tem uma hora que ele fala assim, olha, hoje eu fiz esse trecho da música, amanhã eu posso fazer a parte 2, no dia seguinte a parte 3, e aí no final de 4 dias eu vou ter uma música completa. E é isso que as pessoas vão lembrar daqui a, sei lá, 2.000 anos, né? Então ele dá o exemplo do Mozart, que até hoje é lembrado, um grande compositor. Então as pessoas, o que as pessoas vão lembrar? De grandes obras, né? Na música ele fala, na poesia, nas artes plásticas. Então ele tá nessa crise que eu vou deixar pro mundo. Então eu preciso encerrar essa amizade de bosta que eu tenho com você, de alguém que não me agrega em nada. E o outro falando assim, mas Mozart, né? Ele não tá interessado nisso. E ele dá a desculpa, né? De que o que importa é você ser simpático, né? Então, assim, eu sou simpático. A minha irmã também é simpática, por isso que eu nunca vou esquecer dela. Porque o Colin Farrell mora com a irmã, né? Os dois são solteiros, ele mora com a irmã. Então, né, quando tá nessa discussão, assim, no bar, inclusive ela entra nessa parte que ele fala que, olha, não vou esquecer da minha irmã, porque ela é uma pessoa simpática. E isso também comove ela de alguma maneira. E aí vai se desenrolando. O mais velho faz uma promessa, né? Que olha, se você continuar tentando falar comigo, eu vou cortar um dedo meu. E assim sucessivamente. E aí imagine você, eu tocando, né, violino sem os dedos. E aí eu fiquei pensando, por quê? Em determinado momento eu tava com raiva desse cara, porque era como se eu falei assim, precisa chegar a esse ponto? Será que ele não tá exagerando? Será que ele não tá fazendo drama? E o porquê a automutilação? É uma maneira de se punir, é uma maneira de dizer pro outro assim, olha, não se aproxime porque... Mas essa parte eu achei
tão drástica, né? Eu me machucar se você, né? Se o outro, né? Então, assim, eu coloco no outro uma culpa, né? Porque, assim, olha, se você atravessar esse limite que eu tô impondo, eu me machuco, né? Então, você tá colocando uma culpa pro outro, né? Você se odeia tanto ao ponto de não ter coragem de assumir que quer se machucar, né? Você quer acabar. Ou você quer virar um Marte, né? Alguém que toca violino sem os dedos, né? Por culpa do outro, né? O outro fez com que eu cortasse os meus dedos, né? O outro me distanciou do meu sonho, né? Que conforme eu arranco meu dedo, vai ficando mais difícil compor as músicas, né? Então tem um pouco disso também, né? De repente colocar a culpa no outro. Mas enfim, e aí vai dando muita merda, porque quando ele decide cortar quase todos os. Primeiro ele cortou um, o outro ficou chocado, mas ainda quis tentar recuperar a amizade. Aí ele vai e corta todos os dedos de uma mão. Em uma mão ele fica sem todos os dedos. Aí ele joga os dedos na casa do outro. Aí o outro, Colin Farrell, ele tinha uma burrinha de estimação. Uma jumentinha de estimação. A jumentinha come os dedos que ele jogou e morre. E aí a vida desanda de uma maneira, né? A irmã dele tinha acabado de sair de casa para ir para outro lugar, né? Porque ali não tinha nenhuma perspectiva de vida. Ele ainda tá tentando assimilar, elaborar a partida da irmã, né? E logo em seguida se depara com a morte da jumentinha dele. Então, assim, ele ficou extremamente revoltado. Aí ele vai lá no bar onde eles se encontram e faz a promessa, assim, olha, amanhã às 2 horas da tarde eu vou tocar fogo na sua casa. Então, assim, tira o seu cachorro, porque o outro tinha um cachorro de estimação. Por isso que eu falo, é um filme sobre solidão também, né? Porque cada um tá ali nos seus vazios, com seus bichinhos e tal. E realmente, ele protege o cachorro, ele vai no dia seguinte, protege o cachorro. E eu imaginei, né? Eu falei, meu. Porque ele fala assim, então assim, não fique em casa, né? Que ele só queria queimar a casa. E a ideia não era matar o amigo. Então ele fala: não fique em casa e proteja seu cachorro. Quando ele chega lá, o cachorro está para fora da casa. E eu logo imaginei: ele tá dentro. Aí demorou um pouquinho, né, para aparecer isso. Mas o Colin Farrell toca fogo na casa. Quando ele tava indo embora junto com a cachorra, porque ele decide levar a cachorra do amigo para cuidar dela. Aí ele volta para olhar pela janela e o cara não tava lá dentro, ou seja, o cara tava passando também por uma dor existencial, por uma crise, né? Tipo, por que que, por que que a vida é assim? Ainda vou refletir muito sobre o filme, não sei também se tem uma conclusão, acho que a ideia nesse momento nem o objetivo não é esse. Como me tocou assim, eu ri nesse filme, eu chorei, porque o personagem do Colin Farrell, ele é um personagem muito interessante. Eu fiquei pensando assim, as pessoas se irritam com aqueles que sentem demais, né? Porque ele é todo sensível, ele chora, ele fica numa mendicância, né? Se coloca num papel de mendicância, olha, se me dá aqui um pouquinho da sua migalha, né? De amizade, porque não é isso que eu tenho, né? Então como é que do nada você me tira isso? E aí a gente pensa, como é que dá o resgate da gente, né? Em que momento a gente fala, olha, eu posso ir até aqui, a partir daqui em diante eu vou estar numa situação de indignidade, né? Estou me colocando numa situação indigna. E é isso que ele faz o filme inteiro. Mas aí você pensa, então é só ele que tá nessa situação, o outro tá por cima, não é bem o caso, né? O outro tava na merda igual. E decide lidar com a sua falta de um jeito mais inquisitivo, né? Não, o outro é mais emocional. E o mais velho é mais sinestésico. É um filme sobre amizade, sim. Mas é um filme sobre a falta, né? Sobre os nossos vazios e como a gente lidar
lida com eles. E talvez a gente não lide da maneira que a gente acha que deveria lidar, né? E a gente vai se afundando mesmo até o momento que vive todas as sensações e se coloca nos limites, né? E aí fala, opa, agora não há mais nada, né? Só preciso recolher o que sobrou da minha dignidade e a vida vai continuar.